Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Ponto de Conexão. Lembrando, toda segunda-feira, tanto no YouTube como no Spotify. E hoje estamos com uma convidada maravilhosa que eu amo de paixão, né, não, Edu? Exatamente, Raquel. Acho que, como eu sempre falo, sempre um tema relevante, com a convidada ainda mais relevante ainda, para de fato abordar uma temática que gera interesse aqui para vocês, né, que é o nosso público. E para hoje, a gente vai trazer um assunto que gera sempre muitas dúvidas, vamos dizer assim, né? Vamos falar um pouco sobre direito previdenciário, sobre previdência social, uma forma um pouco mais específica, né? E não tínhamos como trazer, de repente, um convidado com menos bagagem, né? Acho que, na verdade, trouxemos uma pessoa de peso aqui, que tem bastante vivência quanto a isso, com diversos cases aqui para poder nos contar um pouco sobre a sua trajetória. Então, hoje, nossa convidada é a doutora Amanda Barros, que ela é advogada, ela é vice-presidente da Comissão da Mulher da OAB do Litoral Leste aqui do estado do Ceará, especialista em direito bancário e previdenciário, correto? Isso. Pronto. Então, antes de mais nada, Amanda, muito obrigado por estar aqui conosco no Ponto de Conexão para falar hoje sobre essa questão do direito previdenciário, sobre um pouco das dúvidas que possam existir nesse segmento como um todo, tá? Eu te passo agora o bastão para você se reapresentar, de repente algo que eu posso ter esquecido aqui, e novamente, seja bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito honrada por esse convite para falar sobre esse tema que é tão relevante, né? Que traz diversas dúvidas em de várias áreas, porque o direito previdenciário, ele abrange tudo um pouco, né? Então, aqui a gente está um bate-papo mesmo, uma conversa até para o melhor entendimento de vocês. Excelente. Perfeito. O que é que te levou, Amanda, você querer seguir essa área no direito? Boa. O direito previdenciário, hoje eu costumo falar que eu acho que ele me escolheu. Porque eu venho de muitas vivências, né? Sim. Quando eu comecei a advogar mesmo, eu não estava aqui no Ceará, eu estava morando em outro estado, e lá era uma área totalmente diferente. Quando eu voltei para o interior, é onde é muito forte. Meu interior é jaguaruano, eu atuo ali naquela região. Então, o direito previdenciário no interior, interiores em geral, ele é muito forte. Faz sentido. Então, quando começou, vem um caso, um familiar, a gente consegue o benefício. Vem, ela trabalha nessa área e vai indicação. Quando você olha, você já está atuando naquela área. E é uma área que torna você muito mais humana. Para mim, eu me tornei muito mais humana. Porque cada benefício concedido, você vê que está dando um pouco mais de dignidade para aquela família, né? Seja o BPC, que os casos dos autistas, que tem muito hoje em dia, a gente já consegue até ter um outro olhar para as crianças. E grávidas, auxílio-doença, então o direito previdenciário é muito abrangente. Então, a gente, quando consegue lhe conceder, que dá uma dignidade, forma de agradecimento, é gratificante demais, né? Muito, muito. É isso que eu acho bacana, o direito já convidou também outros advogados, outras áreas, né? Empresarial, enfim, agora previdenciário, trabalhista, etc. O papel do direito nessa questão da dignidade humana, né? Sempre traz ali um benefício social por trás, né? Acho que é bacana ter essa percepção na tua carreira, no teu trabalho, né? E falar um pouco sobre a Previdência em si, né? A gente fala aqui muito sobre a questão da reforma da Previdência que ocorreu em 2019, correto? Exatamente. Muita coisa mudou, né? Fala um pouco na tua visão, qual é o maior desafio, a principal dúvida que o teu cliente ali, o cidadão comum, na verdade, ele está naquela região anterior, por exemplo, acaba tendo que enfrentar para conseguir viabilizar a aposentadoria dele. Hoje é entender qual regra vai ser aplicada para o caso dele. Tá. Porque mudou a situação da contribuição. Hoje não existe só a contribuição, tem idades mínimas para o homem, para a mulher. Então, é toda uma análise que precisa de um profissional para que consiga analisar, de fato, qual consegue entrar, qual a regra vai ser aplicada para aquela devida situação. Então, hoje, o que é o maior desafio é esse, eles conseguirem identificar qual vai ser, onde eles vão conseguir aplicar ali o benefício, a aposentadoria dele. Perfeito. As mulheres hoje ainda têm muita diferença em relação à área de solicitação de aposentadoria, de pensão? A diferença é a idade. A aposentadoria rural para a mulher, ela é de 55 anos e a normal, por idade, 62 anos. Então, a diferença do homem para a mulher vem nessa parte da idade. Na aposentadoria da pensão por morte, também tem alguns documentos ali que a gente possa colocar para que seja dar prioridade para a mulher. Mas a gente também consegue a aposentadoria, a pensão por morte para o homem também. Bom.
Interessante isso. Eu tô gostando que a gente tá conduzindo aqui o podcast de forma muito explicativa, né? Assim, tá tirando muitas dúvidas aqui do público, certamente. Acho que é legal falar isso. Eu né? gosto de falar do direito previdenciário, porque na verdade a gente quando se fala do direito previdenciário, são pessoas muito vulneráveis. Sim, Então a tem gente razão. precisa ter uma linguagem mais didática Educar- para falar. educar mesmo, né? Não adianta a gente chegar com palavras que eles não vão conseguir entender. Na maioria dos meus clientes, eu sou daquelas que eu vou à casa deles. Perfeito. Então são pessoas assim que são humildes. Tomou café, A gente né? tem que tomar o café. Eu sou uma pessoa que não toma café, mas a gente aceita ali o cafezinho, toma um Olha só. suco, aqueles cuidado que eles têm. Então, a gente tem, claro que tem, às vezes eles querem ter aquele distanciamento do advogado, do cliente, mas ali a gente tá para dar uma dignidade De fato, melhor. pra ajudar mesmo, né? Pra ajudar Exatamente. mesmo. Então, vamos, sento onde é pra sentar, brinco com a criança. Quando eu tô sentada no chão, brincando. Então, Boa. então é assim. Amanda, você falou agora um pouco sobre a questão com as mulheres, na verdade, também, né? Mas um ponto que a gente percebe bastante, ao menos nessa análise, é que talvez falte um pouco de planejamento na hora de perceber ali a aposentadoria como, enfim, eu vou me aposentar, eu preciso me planejar para que aquilo seja viável em algum momento da minha vida, né? Qual é o momento ideal para começar a se planejar e, se necessário, ali procurar um advogado especializado, por exemplo? Eu digo que os 30, 40 anos você já tem que começar. Se você A olhar nunca, pra isso, né? exatamente, se você nunca teve uma carteira assinada, você nunca trabalhou, você tem que pensar: ah, daqui a uns 20 anos eu vou querer me aposentar. Eu contribuí para isso. A gente tem uma contribuição mínima, que são 180 contribuições. Então, assim, eu fiz essa contribuição. Então, existe o planejamento previdenciário, que as pessoas falham muito. Então, procurem um advogado especialista para que seja feito, porque a gente vai analisar todo o seu caso, a sua idade, com que você trabalhou, tem a aposentadoria rural, que as regras são diferentes, então, sempre é muito importante procurar um advogado especialista para que a gente consiga mesmo estudar o seu caso e já conseguir contribuir. Contribuição é um valor baixinho, a gente consegue colocar ali de acordo com a sua necessidade, né? Com o que você possa pagar. Sim. Faz sentido. O rural, ele precisa se planejar em quanto tempo, mais ou menos? O rural, a gente precisa 15 anos de contribuição ininterruptas. Entendi. Então, assim, se você compra uma enxada, se você pega uma semente na prefeitura, é importante desde ali, ó, tô começando agora, daqui a uns anos eu vou ter a idade ali. Então, já começar sempre qualquer compra, qualquer que seja para você, a contribuição seja rural, você consegue ter essa comprovação. E as pessoas às vezes falam, se você comprou uma enxada que vai ser para você, ali, você tá já trabalhando nessa parte rural Faz que sentido, vai faz e sentido. já faz uma contribuição. E a contribuição rural é menor do que a especial. A gente consegue Olha só. ter essa diferença. Acho que não me dá renda, né? Acho que acaba que o rural Sim. tende a ter uma renda talvez um pouco ali menor do que talvez no urbano, né? Talvez Exatamente. esse fator, né? É. E sobre ali os grandes vilões, né? Sabe, nessa pauta ali de talvez erros, algo nesse sentido. Quais são esses erros mais comuns que as pessoas acabam cometendo para dar entrada no INSS? Que podem de repente levar ao negativo, por exemplo. Só falei alguns Documentação. exemplos. O INSS, eles fazem na hora que você vai entrar administrativamente. Para solicitar uma aposentadoria, ele tem uma listagem de documentos, Tá. seja qual for. Na hora que você vai, ele já tem todo o passo a passo ali. Mas os advogados especialistas já têm um olhar mais crítico de como o INSS gosta daqueles Falta documentos. isso aqui, né? Então, a gente já sabe uma linguagem de um laudo, de como eles vão analisar. A documentação é uma pensão por morte, a comprovação específica, a rural também. Então, assim, o que acontece, esses vilões, essas negativas, é a falta de documentação, é uma das principais. Então, você tem que colocar para solicitar. Aí vem perícia, vem assistência social. E, às vezes, não se atentam que precisa marcar ali. O advogado, ele já consegue ter todo esse olhar, já se atentar, sabe como é que é todo o trâmite da solicitação da via administrativa para que seja concedido o seu benefício. Boa. Eu já vi, assim, vídeos, né, aleatórios das pessoas falando assim, ele negou porque eu apanhei a caneta no chão, brincando, né, mas... Tem umas perícias diferenciadas. Tem, essa perícia vem mais pro BPC, né? Prestação de benefício continuado. Eles analisam cada pontinho. E as mãezinhas, muitas vezes, essa parte dos autistas, não entendem. Às vezes acham que é o advogado, e não é, porque a análise ali vem do perito. Então, eles fazem uma conversa, uma dinâmica para entender
onde de fato até mesmo o auxílio-doença, né, deficiência, eles olham, tipo, ela tá afirmando que não tem essa mobilidade aqui, vamos ver uma brincadeirinha aqui, outra ali, onde tá? Eles analisam um todo. E hoje, digo assim, nós que trabalhamos nessa área, é muito imprevisível. A gente acha que esse laudo aqui tá bom, isso aqui vai passar. Sim. Quando vem negado. E outros casos que claro que a gente tá ali sempre, mas a gente consegue ter um olhar mais analítico para cada caso. Uns a gente fala assim, esse aqui é certeza. E a gente não é. Faz sentido. E sobre a negativa, né? Aconteceu esse erro, a documentação, por exemplo, negou. E aí, qual o próximo passo para poder, de repente, reaver tudo isso? Tem o recurso administrativo, que é dentro do meu INSS mesmo, Tá. mas nós, assim, já gostamos de partir para a via judicial. Porque lá a gente consegue, né, analisar, pegar todo o relatório, colocar as provas, já colocando na Justiça Federal, que a gente protocola essa ação, e depois de um mês da negativa da administrativa, a gente consegue protocolar esse recurso administrativo também. Tem que dar o espaçamento de um mês pra gente entrar. Eu gosto de entrar nos dois. Porque a justiça, quando a gente fala judicializar, demora muito mais. Mas o administrativo também. Então, eu entro com os dois, o que for analisado primeiro, a gente vai seguindo. Ali, vai, né? Exatamente. Dependendo de algum caso, leva no médico, tem um novo laudo, a gente pode pedir, tentar novamente na via administrativa e esperar o recurso, o julgamento do recurso. Vai todo um curso. A gente tem essas linhagens aqui pra gente conseguir seguir. Perfeito. Se o INSS nega, em quanto tempo pode recorrer novamente, fazer novos laudos? Para recorrer, dá 30 dias na administrativa. E na judicial, negou, já tem um relatório da negativa, a gente já pode fazer a petição e entrar na via judicial. Agora falando aqui um pouquinho de PCD, autismo, quais são os benefícios que eles têm, os familiares têm em relação à Previdência? A gente sempre, nessa fase, já voltando, né, pro TEA, o BPC. O BPC é o que a gente sempre pede, né, o benefício de prestação continuada, porque a gente tem até alguns relatos de que o INSS agora estava pedindo que de 2 em 2 anos fosse atualizado esse laudo, mas agora já não precisa mais. Definitiva, isso? Exatamente. Porque o BPC, ele abrange quase, não vamos dizer tudo, né, mas abrange várias, a deficiência, né, quando nasce com deficiência, os autistas, aí vem aí outro tipo de deficiência, normal, sofri um acidente, fiquei com as sequelas. Sim. Então, a gente tem um outro tipo ali, é o auxílio acidente, a gente vê o da deficiência, a gente tem que analisar toda a documentação de como ficou a sua incapacidade. Então, ele é bem relativo também. Isso também se aplica também à parte de doenças graves também? Tem até alguma regra ou tratamento especial ou não? Tem. A gente pede ali, dependendo da situação, se vai ser definitivo ou não, a gente pode pedir o auxílio temporário, mas que venha a ser analisado depois de um tempo, né? Porque vai dependendo do laudo. Porque os laudos, eles colocam dos dias específicos, não é 3 meses, 6 meses, então vai do laudo que foi passado, mas a gente também consegue fazer essa análise. Entendi. E falando agora um pouco do direito bancário, né, que você também é especialista nesse ramo, o que é que te motivou a observar mais sobre essa área de direito? O direito bancário também veio da minha experiência sem ser aqui no Ceará. Eu já trabalhei a favor dos bancos. Então, olha só. Então a gente faz toda aquela análise, entende o funcionamento do outro lado. Quando eu voltei para o interior, eu passei a ser advogada autônoma. E a gente até se pergunta, foi isso quando eu entrei nessa parte previdenciária, como eu falei inicialmente. E aí aparece: doutora, aqui no meu benefício está vindo um desconto. Que valor é esse que está sendo descontado? Tá, deixa eu analisar. Olha, esse desconto é indevido. Então, foi entrando, já tinha uma especialização ali. Então, passei a atuar contra os bancos. Junto já nessa parte, dentro do INSS mesmo, da aposentadoria, dos descontos indevidos, que aí a gente já vem no assunto polêmico, né, que veio a fraude, que veio recentemente essa fraude do INSS, que engloba esses descontos indevidos, que são os bancos e as associações, que aí a gente nem consegue ir
entrar tanto nesse assunto, porque a gente ainda não tem um julgamento ali concreto. Então, mas esses descontos, a parte bancária, vem exatamente onde a fraude veio, onde eu já atuava. Pra você ter ideia, às vezes, alguns clientes eu comentava, falava assim, olha, tem um desconto indevido. Claro que não, alguns não acreditavam, não é isso. Da onde a gente tem uma forma de pedir, você tem direito àquilo. Então, assim, o ouvinte, olha o extrato, seu pai, sua mãe, seu avô, quem for, você vai ter um desconto lá. Não reconheça esse desconto pode ser indevido. Então, procure um especialista, porque ele vai conseguir, ali você consegue pegar esse valor de volta. Você pede, tem uma ação ali específica pra gente pedir e ainda o pagamento ainda pode ser em dobro. Perfeito. Mais os danos morais. Então, muita gente não sabe disso, prefere, porque agora com essa fraude, eles deram uma forma de você pedir administrativo. Você pode pedir, mas você tem que ver aonde até compensa, porque eles tiraram muito mais. Então aí é muito importante procurar um especialista também. Você disse tudo, assim, acho que... eu até tinha uma pergunta aqui, que era uma dica de ouro, de repente, que pudesse direcionar ali ao público para... Enfim, buscar ali, talvez, um direito que talvez não saiba ou não conheçam tanto. Mas já bem que respondeu isso. Acho que talvez você, vendo teu extrato, conferindo, na verdade, tendo um pouco mais de educação ali no que de fato é descontado, você consegue ter mais controle disso, você consegue pleitear, por exemplo, esse direito, né, de reaver esse valor. Então, acho que é importante isso. É importante essa percepção e esse conhecimento, né? Isso, a gente consegue ver ali os descontos dos últimos 5 anos, né? Não consegue, porque às vezes esse desconto já vem de muitos anos. Mas a gente não consegue pedir de antes, a gente consegue ver os últimos 5 anos, quanto foi descontado, os valores. Dependendo da situação, a gente pede o ressarcimento em dobro. Entendi. Mais os danos morais, né? Porque a gente tá falando são vulneráveis, que precisam dessa aposentadoria para viver. Espero a vida toda por isso, chega no momento que consegue ver uns descontos que você ali não concorda. É desumano, vamos dizer assim. Muito. É isso mesmo. E assim, talvez quando estiver já ao ar, alguma coisa tem evoluído em termos de investigação, né? Mas até a data de hoje da gravação, a gente entende que ainda está um pouco obscura essa percepção, né? Sim, a gente ainda não consegue encontrar de onde veio, né? O ex-presidente foi afastado, mas a gente vê as entidades, vê os bancos, a gente não consegue quem responsabilizar ainda, não é isso, exatamente. Verdade. Agora, uma curiosidade minha, assim, por exemplo, digamos que aquela família tem uma avó e ela nunca reparou nesse extrato, ela veio a falecer e a família reparou. Essa família consegue recuperar isso? Infelizmente, é muito delicado, porque vem aí do julgamento, porque a aposentadoria era um direito dela. Como a gente vai conseguir reaver algo que vinha ali? Então, alguns juízes em alguns estados podem até considerar, né? Exatamente, mas já... Depende muito, exatamente, já não é algo que... O risco, nós advogados costumamos estudar o risco de uma ação. Entendi. Então, nesses casos, assim, são mais delicados. Possa ser alguns julgamentos, alguns juízes entendam, mas... É caso a caso. Entendi, perfeito. Amanda, o papo tá incrível, mas agora um pequeno break aqui pros patrocinadores, tá bom? Ótimo. Vamos lá? Então agora que é o momento de falar um pouco de fato ali, quem acredita no projeto Ponto de Conexão e quem vem aqui semanalmente apoiando aqui nossa estrutura de podcast para trazer sempre conteúdos e convidados, assim como a Amanda, com temas relevantes, tá? E para começar, temos a Hits Group, essa operação encabeçada por mim e pela Raquel, onde nós apoiamos empresas a captação de investimentos, bem como também entender o valor do seu negócio em termos de valuation. E, por fim, também apoiamos nas operações de compras e vendas de empresas. Então, se você está buscando se preparar para uma possível venda ou comprar operações menores, pode ali nos procurar, que nós vamos certamente atender da melhor forma possível. Temos também aqui o Rebex Studio, que é onde nós estamos aqui gravando o podcast. É uma estrutura totalmente completa em termos de ambiente físico, como também de time para demandas audiovisuais, que você de repente esteja aqui em Fortaleza, região metropolitana, você pode contar ali com o Rebex como o teu parceiro. Temos também ali como patrocinador Priorize, uma ótica focada em óculos de grau e óculos de sol, enfim, óculos solares. Então, inclusive, é o meu patrocinador junto com a Raquel oficial aqui nessa parte mais ótica, tá? Temos também ali como patrocinador estrutura, vamos lá, Jordan. Nordeste Invest. Nordeste Invest é o principal portal de notícias focado no mercado financeiro e de investimentos do Nordeste brasileiro. Inclusive lá eu tenho uma coluna onde semanalmente eu sempre trago notícias focadas no mercado de fusões e aquisições, de M&As.
Temos também aqui B3X Investimentos, com um time de assessores de finanças pessoais. É de fato aquela empresa que te apoia a melhorar a tua rentabilidade, a conseguir talvez ter melhores retornos na tua renda fixa, renda variável. É onde investir melhor e com muito mais ali foco em organização financeira. Temos também, por fim, o nosso mais recente patrocinador, a DSA Construtora e Incorporadora, que faz tanto projetos ali residenciais e comerciais, de um modo geral, em termos de construção, mas que vem cada vez mais e aqui despontando com uma frente focada em incorporações com um olhar sobre investimentos. Então, ele oferecendo oportunidades ali de rentabilizações da sua carteira ali de diversificação financeira por meio do mercado imobiliário. Inclusive, a gente vai cada vez mais trazer oportunidades aqui da DSA, que vem trazendo aqui algumas boas parcerias com o Ponto de Conexão. Esses são os nossos patrocinadores. E agora, Raquel, por favor. A pensão por morte, né? Ela pode ser vitalícia para todos os dependentes? Como é que funciona um pouco? Não. A gente tem algumas regras específicas, principalmente quando envolve, vai ser solicitado para o filho menor, né? Não tem mais ali dependentes, não tinha cônjuge e vai ser para o filho menor, ela não vai ser dependente, caso a regra é, se ele tiver ali alguma deficiência, né, que seja persista para toda a vida, vai ser vitalícia. Em outros casos, não, né? Normalmente, sempre quando vem a pensão por morte, a maioria das vezes são os cônjuges que solicitam mesmo. Que tem idades mais próximas também, né? Exatamente. São mais assim. Tem algumas regrinhas específicas que vai de análise de cada caso. Porque também, já entrando até em outro ponto, que entra na pensão por morte, que alguns vêm negados por causa que já tem uma aposentadoria por idade e o INSS, ele não faz aquilo ali, a questão da renda, do somatório da renda. Então, em alguns casos, não vem o valor que é para ser completo, vem 50%. Então, a pensão por morte, ele tem umas regras bem específicas. Entendi. Perfeito. Estamos aqui no nosso último bloco do nosso episódio, tá? Eu queria que, antes de qualquer coisa, você desse aqui algum conselho ou dica, né? Para quem tá aqui nos assistindo e ouvindo, seja para a ótica de quem tá buscando ali o teu direito à aposentadoria, ou de repente para aquele jovem que precisa se preparar ou construir essa estratégia para se aposentar. Tem alguma dica específica que quer passar? Tem, mas antes disso eu vou dar uma dica, que vem algo bem recente para as grávidas. Perfeito. Boa. O INSS derrubou a antiga carência de 10 meses de contribuição. Agora, com apenas uma contribuição, você consegue garantir aí o salário maternidade. Muitas mãezinhas não sabem disso e ajuda muito. Você fazendo uma contribuição antes do parto, você consegue garantir aí até 4 meses do salário maternidade, que vem pra ajudar bastante, né? Perfeito, você receber aí durante... Então, eu acho muito importante as mãezinhas que estão aí, descobrir que tô grávida. Vou ali contribuir, porque é um valorzinho, eu não vou nem citar assim valores, né? Porque depende, se você recebe Bolsa Família, você tem uma contribuição diferente. Necessário procurar um especialista, porque a gente vai saber ali fazer a solicitação correta para que você não perca seu Bolsa Família. Então, sim, as mãezinhas que estão grávidas hoje, procurem um especialista que você só não vai receber o salário de maternidade se você não quiser. Perfeito. Ótima dica já, hein? Uma ótima dica. E assim, quando você está chegando ali, estou com meus 30 anos, nunca trabalhei de carteira assinada, quero ter uma aposentadoria, vou começar a contribuir. A gente tem no interior, vou até voltar assim mais pro meu público, a gente tem um carnezinho que vende, sabe? Você preenche ali com os dados, todo mês paga aquele valorzinho ali, 70, 60 reais, você consegue pagar, você já tá pagando o seu planejamento ali para futuramente. Que legal. Então, são algo assim, que procurem. Já assim, o que é que eu vou... a gente não pode pensar no agora, a gente tem que pensar que a gente vai envelhecer. E como a gente quer envelhecer. Perfeito. Como a gente quer estar na nossa velhice, né? A gente procura já tá bem, já tá tranquilo. Então, ter essa aposentadoria ali vem para somar bastante na nossa velhice, né? Excelente dica, tá? É ótimo, né? Agradeço a participação. Deixe seus contatos, suas redes sociais. Por favor. Muito obrigada, foi ótimo. Muito feliz em estar aqui, convidada pela Raquel, que é minha amiga de muitos anos, né? Já vivemos muito, a Raquel me conhece desde quando, assim, estudava, eu estava na faculdade. E hoje eu tô aqui advogada, a gente se conhece há muitos anos, sou muito feliz, muito obrigada pelo convite. Sim, eu vou deixar aqui meu Instagram, é adv.amandabarros com 2 N's. Lá eu compartilho dicas, alguns vídeos, assim, bem didático, essa linguagem que vocês consigam entender, né, porque é muito importante. Então ali eu tô sempre compartilhando isso com vocês. Perfeito, Amanda, muito obrigado ali por esse nosso bate-papo, que incrível, sobre direito previdenciário, foi muito esclarecedor. Sim. E para você que está aqui nos assistindo, né, só lembrando, toda segunda-feira às 20 horas,
um novo episódio no Spotify e no YouTube, sempre com a convidada e com temas relevantes, né? E só lembrando, não esqueça de seguir o podcast, não esqueça de deixar sua avaliação e também de conferir os próximos episódios, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.